A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês. Hoje nós iremos compartilhar um pouco da palavra do Senhor no Antigo Testamento, um livro chamado Ruth, no capítulo 1, versículos 18, na verdade 16 a 18, é o 16, o 17 e o 18, que diz assim: Ao que lhe respondeu Ruth: Não insistas comigo para que te abandone e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue como lhe aprover, se outro motivo que não seja a morte me separar de ti. Então Noemi compreendeu o quanto Ruth estava decidida a seguir em sua companhia, e por isso não se opôs mais a ela. Lindo, né? Nós estamos acostumados a ler essas frases em convites de casamento. Poemas, alguém coloca no meio dos poemas, a pessoa está namorando, cita esses versículos ali para demonstrar sua dependência daquela pessoa. Dizer que está ali por perto quando precisa, que pode ajudar. Vemos muito isso nos casamentos. E esse assunto vai além de tudo isso. Mas vamos falar um pouco sobre essa história. Primeiro, essa história é a respeito de uma família. Tem um patriarca chamado Elimeleque. Ele era casado com uma mulher chamada Noemi e tinha 2 filhos, Malom e Quilion. A seca estava muito grande, a fome estava terrível lá em Israel. Eles eram de Belém e eles eram da descendência de Judá. Mas a situação ficou tão ruim que Elimeleque chamou a família e disse: Olha, vamos para outro lugar, passar um tempo trabalhando fora, porque a situação aqui não dá para aguentar mais. E pegaram rumo, estrada afora, e foram parar na terra dos Moabitas, Moab. Ao chegar em Moab, eles começaram a trabalhar, conseguiram o serviço e tal, e depois de um certo tempo o Elimeleque morreu, deixando a viúva e seus 2 filhos. E com um tempo depois, os 2, tanto o Malom quanto o Quilion, casaram. E eles casaram, uma casou com uma moça chamada Orfa e o outro casou com uma chamada Ruth. E as 2 moabitas, elas não eram do povo de Israel, eram de Moab. Tá? E esse povo estava sempre em guerra, brigando com Israel. Eram inimigos conhecidos. Moab é o que hoje é a Jordânia. Tá? Então o que acontece? Um tempo depois que esses 2 filhos casam, eles morrem. E fica agora só a viúva Noemi e as suas 2 noras, Orfa e Ruth. Passaram uns 10 anos, Noemi chega para as 2 noras e diz: Olha, eu fiquei sabendo que a minha terra lá, Israel, Deus tem abençoado e a colheita tem sido muito boa, e eu vou voltar para lá. Aqui não tem mais nada aqui. O que eu tinha era meu marido e meus filhos, não tem mais nada. Eu vou voltar para lá. E ela segue, mas no caminho Noemi chega para as 2 e diz: Não está certo. Eu não tenho mais o que oferecer a vocês. Eu já estou velha. Não tenho como gerar mais filho. E não sou casada. Para fazer com que vocês esperem que eu gere um filho uma de vocês case com ele, isso não tem cabimento. Não tem como mais acontecer. Então eu aconselho a vocês que voltem para a casa de seus pais. As 2 começaram a chorar, e a Bíblia diz que elas choraram alto, se lamentaram, e Noemi tentando convencê-las, e elas choravam mais ainda. Mas a órfã percebeu que era a melhor saída para ela era voltar para a casa de seus pais, e assim o fez. Ruth não quis voltar para a casa dos seus pais, e ela usa estas palavras que nós falamos agora. Na hora que Noemi está tentando convencê-la,
ela não aceita o convencimento de Noemi e ela diz: olha, não insista, Noemi, para que eu lhe abandone. Não insista. Não insista para que eu deixe de seguir você. Não insista de jeito nenhum. Pois onde quer que você passar a noite, ali eu passarei. Ela está dizendo: se você dormir debaixo de uma árvore, eu vou dormir ali com você. Se você dormir numa gruta, eu dormirei ali com você. Onde você for passar a noite, eu estarei ali do seu lado, juntinho. E mais, o teu povo é o meu povo agora. E o teu Deus é o meu Deus. E aquela coisa maravilhosa, e Noemi só observando, e Ruth continua. E ela diz: onde quer que você morra, eu morrerei com você, ali do seu lado. Onde você for sepultada, eu também serei sepultada. Eita! E mais, que me castigue o Senhor da maneira que Ele quiser. Se outro motivo, a não ser a morte, vem me separar de você. Quando ela diz isso, aí Ruth diz isso, aí Noemi percebe que não tem como ela fazer Ruth mudar. Não tem como ela não, como é que eu posso dizer, ela convencer a Ruth a não ir com ela. Ela está decidida aí. E isso traz cada lição maravilhosa para a vida da gente, né? Pensa direitinho. Nós estamos falando de sogra e nora, que para hoje é motivo de chacota. As noras não respeitam as sogras, falam palavras terríveis, às vezes não na frente, mas por trás. Diz coisa triste, apelido se coloca. Porque se tem alguém que tenha mais apelido na face da terra, é a sogra. E os genros e noras botam para quebrar com ela. Às vezes a pobre tenta até ser uma mãe, mas não consegue, porque os colegas dele, as colegas dela, contam anedotas e piadas e falam coisas terríveis contra as sogras. E as sogras, por sua vez, não aliviam também não. É um ciúme doido dos seus filhos e maltrata as suas noras também. O nome Ruth, você sabe o que significa? Amizade. Noemi, agradável. Não é estranho para você ir para uma sogra, pois o nome dela é agradável. Mas essa moça, essa nora dela, tinha um amor tão grande por ela. Ela tinha um respeito tão grande. Ela tinha uma dedicação. Ela tinha um motivo de gratidão tão grande que ela lança essas palavras aí. Que a gente, lendo isso aí, a gente se comove. Se comove de verdade. E tiramos algumas lições. Primeiro, é que as coisas vêm de onde nós não esperamos. Primeira lição, muitas coisas vêm de onde nós não esperamos. Essas palavras não vieram de pessoas sábias, de sacerdotes, de profetas. Essas palavras vieram de uma pessoa que não tinha origem judaica, não conhecia Deus, conheceu de ouvir falar por conta de Noemi. Mas isso foi a expressão mais pura do coração de uma pessoa que, quando tem o primeiro contato com o Senhor e verdadeiro, muda sua forma de vida, seu modo de pensar. Essa moça chamada Ruth, ela dá uma lição tremenda para a gente. Então essas atitudes dela, nem Noemi percebia que era possível uma amizade tão forte dessa. Porque não era só de palavras, agora era ação. Longo caminho. Em linha reta dava cerca de 180 quilômetros em linha reta, só que não era linha reta. E quantos dias não era de viagem? E ela disse: eu vou com você, enfrenta os perigos que vierem, nós estamos juntas aqui. O que der para uma, dá para outra também. Coisa maravilhosa. E isso vem de uma mulher aparentemente frágil,
E a gente, eu digo frágil porque no decorrer dessa história a gente percebe lá na frente como ela era. Mas tinha um coração maravilhoso, um coração transformado por Deus, um coração que se expressa, que mexe com o coração da gente. Outra lição é que Deus prepara pessoas para a vida da gente que a gente não tem nem ideia. Essa moça foi preparada por Deus para ajudar Noemi. Por certo, Noemi plantou e agora ela estava colhendo. É de tal forma que essa moça deixa a sua família, deixa a sua terra e abraça Noemi como sua família, e o seu povo como seu povo, e o seu Deus como seu Deus. E o Deus de Noemi como o Deus dela. Ruth abraça completo. Porque Deus estava nesse negócio. Vale a pena a gente pensar um pouquinho. Aquilo que nós fazemos hoje, nós vamos colher lá na frente. E Noemi começou a colher. E nós vamos ver na história que é algo maravilhoso que acontece na vida de Ruth e, consequentemente, na vida de Noemi, por causa disso. Outra lição é que não devemos desistir fácil, de nada. De nada. Tem até um versículo na Bíblia que diz o seguinte: Deus falando que Ele não se agrada daquele que recua. Aquele que recua não tem prazer nele, a minha alma, diz o Senhor. E outro versículo que diz que nós não somos daqueles que recuam, mas daqueles que avançam. O Senhor está sempre dizendo, não temas. Ou seja, por que você está com medo? Não tenha medo. Vai em frente. Então, não desista fácil das coisas, não. Nós temos uma ideia que quando fica difícil alguma coisa no trabalho, achamos que devemos parar, desistir. Ora, porque o chefe implicou, porque achamos que o chefe está implicando com a gente, achamos porque o dono da empresa gritou, a gente vai abandonar, desistir. Desistir nunca. Desistir nunca. A não ser que Deus diga que está na hora de parar, mas se Deus não disser, não pare, não desista não. A vitória é no final da batalha. A vitória não vem antes da batalha, não. Às vezes, na igreja, por não gostar de certas atitudes de alguém, desiste da igreja, vai para outra igreja. Desistir da igreja. Você está na igreja para ser servido ou para servir? Nós estamos ali para servir uns aos outros. Não é para sermos servidos, e sim para servirmos. Esse é o Evangelho de Jesus. O próprio Jesus disse, olha, eu não vim aqui para ser servido, não, eu vim para servir. Uma palavra mais contundente do pastor, alguém fica bochechudo, fica triste, fica com raiva. O pastor falou aquilo ali, foi comigo. Pare com isso, não desista fácil não. Deus está corrigindo você. Deus está preparando você para algo melhor. Deus está tratando a sua alma. Entenda como uma advertência de Deus, como um zelo de Deus, como um cuidado de Deus. Ora, porque o pastor não colocou você para estar liderando alguma coisa, não desista disso não. Você está sendo preparado. Tem um versículo na Bíblia que diz o seguinte, que eu acho formidável: aquele que crer, não se apresse. Se você crer, não se apresse não. Deus vai agir. Deus não vai passar em branco em nada não. Deus chamou você e Ele vai com você até o final e vai concretizar o desejo do seu coração, se você deleitasse nele, assim diz o Salmo. Outra coisa, se desiste muito fácil do casamento. Muito fácil, porque houve uma discussão, houve uma briga, uma coisa assim, vai desistir do casamento, porque discordaram de alguma coisa, porque a sua mulher não concorda com você em tudo, porque seu marido não concorda com você, vai desistir, você vai desistir do seu casamento, você vai desistir do casamento que você acha que Deus fez e agora já não tem mais certeza. Porque no casamento você diz o seguinte, diante de várias testemunhas,
e diante do pastor ou do padre, alguém que está ministrando ali ou celebrando o casamento, e você até assim, que você estará com aquela pessoa na doença, ou na saúde, na riqueza, na pobreza, em tudo, em todas as situações. E agora, por algo besteira, você quer largar o barco, quer abandonar o seu casamento, quer ir para a casa de seus pais, quer voltar para lá, não vai ser mais a mesma coisa, não. E entenda o seguinte, porque nem sempre o problema está no outro, não. O problema está em você. E nós precisamos entender essas coisas. Então não vamos desistir fácil, não. Vamos pedir a Deus que a mudança que nós queremos, que faça primeiro em nós. É isso que nós precisamos. Mas desistir fácil. Às vezes se desiste do casamento por causa da estética. Ela engordou muito, não dá mais pra mim. Ela não se cuida. Então cuida dela. Deixa de ser miserável, unha de fome, pirangueiro. Vai pra uma academia. Faz alguma coisa. É porque ele só quer saber de dormir, tá gordo, feito um... Anima ele. Leva ele para dar umas caminhadas. Vê o que é que pode fazer. Mas não desista do seu casamento assim, não. Não desista não, não jogue fora não. E nós aprendemos aí que não devemos desistir fácil não. Aprendemos com Ruth que ela, como ela não desistiu, nós não devemos desistir fácil não. Eu vou com você até o final. Se fosse na época dos discípulos ali do Novo Testamento, essa mulher dava um show de bola na frente dos discípulos, porque nós vemos uma atitude dessa entre os discípulos assim, não. Alguém dizia para o Senhor Jesus, não, Senhor, eu estarei contigo. Eles abandonaram o Senhor. O Evangelho é isso aí, ó. O que Jesus quis trazer para nós foi isso aí. Diz, Senhor, eu estarei contigo. Meu irmão, eu estarei contigo, meu irmão. Está difícil para você, estarei com você. Vou passar a noite em vigília contigo. A sua necessidade é essa, é orar. Conte comigo, estarei orando com você. Não orando só por você, mas estarei orando com você. Essa é a atitude de um cristão. O Evangelho é isso. E quando a gente percebe uma coisa dessa, quando a gente lê uma coisa dessa, percebe o quanto estamos distantes da essência do Evangelho que Jesus Cristo ensinar. A palavra intercessão quer dizer você se colocar no lugar de outro. Você consegue se colocar no lugar do seu irmão, sentir a dor que ele está sentindo? Padecer como ele está padecendo, para dizer, estou aqui contigo, estou juntinho aqui. Isso é o que Jesus Cristo estava dizendo. Quando eu pergunto ao Senhor, qual é o maior dos mandamentos? O Senhor diz, olha, ama o Senhor teu Deus com toda a tua força, todo o teu entendimento, todo o teu coração, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Não é? Se você amar o próximo como a si mesmo, nessa crise, dessa pandemia, você estaria ajudando alguém, ligando para alguém, se colocando à disposição. Se precisar de mim, estou aí. Mas não é isso que a gente tem visto. São poucos os que têm feito isso. Aqueles que entenderam o chamado de Deus, que entenderam por que está aqui nessa terra, que é para servir, não para ser servido. Nós aprendemos isso com Ruth. Nós aprendemos também com Ruth que a persistência é um grande ato de fé. Não sei como vai ficar, não sei o que será, mas vou persistir, vou insistir e vou persistir, vou até o fim, para ver como é que vai, o que é que vai dar nisso. Deus não mandou parar. Isso é a palavra de Deus. Outra coisa que aprendemos com Ruth é que as nossas atitudes hoje defendem o nosso amanhã.
O que você faz hoje, ela vai definir o seu futuro. Nós aprendemos com Ruth, porque sabe o que aconteceu com Ruth? Quando ela volta com a sogra dela para casa para Israel, ela, com o tempo, ela conhece um parente do marido de Noemi. Ele chamava-se Boaz. E ela vai trabalhar nas terras desse Boaz. Esse Boaz se encanta com Ruth, casa com Ruth. Ruth passa a ter uma vida de princesa. Sabe quem está usufruindo também da bênção? Exatamente, Noemi. Noemi. Esse Boaz vai agradecer a Noemi por tudo que ela fez. Ele chega para Ruth e diz que vai ajudá-la porque ficou sabendo o que ela fez e como ela se predispôs em ajudar sua parente Noemi. Tudo do plano de Deus e mais. Essa Ruth casa com um homem chamado Boaz. Ele gera um menino chamado e dá o nome de Obed. Esse Obed, quando cresce, ele casa e tem um filho com o nome de Jessé. Jessé tem vários filhos, mas sabe um filho mais moço como se chamava? Davi, exatamente o rei Davi. Essa Ruth que não era descendência de Israel, ela é bisavó do rei Davi. Você vê como Deus tratou dessa mulher. Você sabe que o que você plantou alguns anos atrás, você começa a colher hoje, né? E daqui para frente. A Bíblia diz, lança o teu pão sobre as águas, depois de algum tempo tu encontrarás e repartirás com muitos. Foi isso que ela fez. Não fez com esse sentido, eu vou ajudar e vou ser beneficiado. Não, ela simplesmente fez, se atirou, se jogou. E Deus foi cuidando daquilo ali. Essa mulher foi a bisavó do rei Davi. E a linhagem de Jesus veio daí. Veio daí. Para um pouquinho para pensar como Deus age. Você não tem ideia o que Deus está planejando a seu favor. Por isso que ele diz, eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós, pensamento de paz. Eu é que sei, isso diz o Senhor, eu é que sei o pensamento que tenho sobre você, o que eu pretendo fazer com você, o que eu vou fazer com você e por você e através de você. Isso é Deus que diz. Agora, pensa direitinho. Se suas atitudes são atitudes de pessoas que nasceram de novo, pessoas que são guiadas pelo Espírito de Deus, pessoas que têm atendido o chamado de Deus, têm dito, Senhor, eis-me aqui, eu vim para essa terra para servir e vou fazer a diferença. Que Deus abençoe. Tire lições maravilhosas para a sua vida. Leia todo esse livro de Ruth e você vai ver que coisa extraordinária. Deus abençoe a sua vida e você consiga desfrutar da graça, da bênção de Deus, porque Deus está ansioso para abençoar você. Seja você uma bênção. Deus te abençoe no nome de Jesus.